Vamos lá, qual que é o principal destaque? A gente vai falar de Argentina, né? Que é o nosso destaque na home, né? Peronismo prevalece, Massa sai na frente, Milei na eleição argentina. Na frente de Milei, Isso, melhor. Nosso principal destaque no nosso portal, sem dúvida, é a vitória no primeiro turno de Sérgio Massa, né? Ele ficou com 36,68% dos votos, ficou em primeiro. Uma surpresa que ninguém esperava que seria. Era difícil esperar uma vitória, muito menos esperar um resultado desse tamanho, né? Que foi classificado na imprensa argentina como maçaço, né? Eles têm essa mania de colocar, principalmente a Crônica TV, que ficou muito famosa com Habla Lula. Eles colocaram maçaço em razão aí desse grande resultado que o Massa teve. E eu queria trazer, né, vocês já falaram bastante de Argentina aqui, eu queria trazer alguns números que eu acho que são muito interessantes para a gente entender o cenário desse primeiro turno e o que esperar do segundo turno. Se puderem colocar aí na tela para mim, a gente teve o Sérgio Massa com 9,6 milhões de votos. Né? Ele teve um crescimento de 8 pontos percentuais com relação às prévias. E se a gente for olhar em número de votos, tem um crescimento de 3 milhões de votos das prévias para a eleição principal. Enquanto o Javier Milei, ele teve uma queda percentual e teve um crescimento de apenas 500 mil votos. Eu acho que isso é muito importante de reforçar, porque o Milei teve 7,3 milhões de votos nas prévias, agora tem 7,8 milhões de votos. Era o candidato que chamava atenção em todos os lugares, era classificado como favorito, e com esse favoritismo todo, ele cresceu apenas 500 mil votos. Então, acho que esse é um ponto muito interessante da gente olhar pensando no segundo turno, né? Porque a gente está falando de um candidato que já se tinha uma discussão no primeiro turno sobre um possível teto político, e agora a gente classificando, né, olhando esses dados consolidados, olhando esses 500 mil votos de crescimento, esse teto político parece realmente ser uma coisa que pode preocupar o Milei e pode ser um ponto positivo para o Sérgio Massa, que muita gente estava dando como derrotado já desde o início, dizer que o peronismo estava derrotado, né? O peronismo ele consegue um triunfo importante aí com esses 36%, e também na Câmara ele mantém uma boa participação na Câmara dos Deputados, consegue manter o número de senadores, cresce até em 2 senadores, então é muito interessante olhar esses dados, não sei qual a análise que o Rodrigo faz disso, mas eu acho que era importante destacar também esse ponto nessa eleição, que são os números totais dos votos, né? Não, fundamental o que você trouxe, Lucas, obrigado por ter ressaltado esses pontos, e também no Congresso, né? No Congresso nós temos uma situação que é assim, no Senado, a Argentina, assim como o Brasil, é bicameral, né? Então, no Senado, os peronistas, né, a turma do Sérgio Massa, tem uma boa situação, teria maioria no Senado. Na Câmara, ficou em primeiro lugar, mas não teria maioria, teria que fazer composições para compor maioria se ganhar a eleição. E o Liberdade Avança, que é esse partido de extrema-direita do Milei, ocupou espaços que antes estavam com a direita tradicional. Isso chama atenção também. Parecido com o que aconteceu no Brasil. PSDB, o antigo DEM, esses partidos tradicionais caem e a extrema-direita avança e ocupa esse lugar. Nós vamos seguir acompanhando agora no segundo turno, né, Viviane? E você viu o espanhol do Rodrigo, né? Sinta inveja, Eduardo Bolsonaro, que o espanhol Por quê? Em dia. Falou muito bem espanhol. Verdade, verdade. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar disso mais com o Juca Kfouri. Mas vamos lá, Lucas, qual o próximo destaque do iclnoticias.com.br que você traz para a gente? Então, eu queria também trazer mais uma notícia relacionada à Argentina, para a gente fechar um pouco esse tema também. A Atlas Intel foi a pesquisa que mais acertou nas eleições argentinas. Na entrevista à CNN, o Andrei Roman fez uma projeção dizendo que o Massa reuniu quase todos os votos da esquerda e que a expectativa, segundo o Atlas Intel, seria de vitória de Milei em segundo turno. Parece que ainda é um pouco apressado fazer uma análise nesse sentido, mas a gente tem aí a pesquisa que mais acertou. É importante a gente dar destaque a essa posição aí que a Atlas Intel já expressa, de que o Massa conseguiu chegar num resultado muito, muito perto do que ele conseguiria e de que o Milei teria mais chances aí de vencer no segundo turno. Legal, e a gente aconselha aqui que depois vocês deem uma olhada, entra com calma, lê o portal que vale a pena, tem mais detalhes aí em relação às pesquisas, sim. E vamos para o nosso último destaque, para os últimos destaques, agora passando pela cobertura da Heloísa Vilela, né, Lucas?
É isso, Vivi. Eu queria destacar mais uma vez, né, que o nosso diário de guerra que está presente no portal, sempre tem atualizações durante todo o dia da correspondente Heloísa Vilela, que está lá, trouxe no início do programa, fez uma entrada que emocionou, né, muita gente, emocionou vocês aí no estúdio, em Jenin, na Cisjordânia. Então é muito importante acompanhar esse diário de guerra, a gente tem atualizações o dia inteiro no nosso portal, então fica aí mais uma vez essa recomendação. E também queria destacar, na sequência, um artigo que o Chico Alves fez para o portal sobre as imagens fortes, né? O Chico Alves fala que não tem como evitar as imagens fortes nessa guerra, né? Que assistir esse sofrimento é muito forte e que palavras, muitas vezes, não dão a dimensão do sofrimento que está acontecendo lá na região de Gaza. Pois é, Lucas, muito triste mesmo. E eu aconselho também, gente, a ler esse artigo do Chico Alves. Diga lá, Rodrigo. Eu ia só comentar que o Lucas é um sujeito que acompanha a América Latina, a gente vê pelo cenário que está ali atrás dele, né? México, e ali, aquele Dios ali em cima, eu não quero ser indiscreto, mas eu imagino que seja o Dios Maradona, né? Que é o 10 Dios, que os argentinos dizem. Então ele deve ser, além de tudo, maradonista. Desculpa, só para trazer aqui um pouco da informação semiótica, vamos dizer, da transmissão do Lucas. É isso? Ele mesmo, Rodrigo, ele mesmo. Aqui do lado tem até o Pepe Mujica também, tem um cenário bem latino-americano aqui. É bem latino-americano, então ele sabe muito também, certamente acompanha bastante também a América Latina. Valeu. Tá certo. Lucas, querido, obrigada. A gente volta a se falar aqui amanhã, então.